Olá, gente. Eu vou falar de uma forma bem clara, tentar falar devagar, porque esse é um tema que gera muita confusão, que são os ossos das mãos. A mão a gente considera que é do carpo, dos ossos do carpo até distal. Então tudo isso aqui é mão. A mão compõe duas fileiras de ossos do carpo, mais os metacarpos, mais as falanges, que a gente chama de dígitos, que seriam os dedos propriamente ditos. Então a gente vai ver primeiro os ossos do carpo, depois do metacarpo e depois a gente vai só fazer um comentário sobre as falanges. Ossos do carpo. Eu vou usar como padrão aqui o equino, porque a gente já estava olhando o rádio e a una do equino com um pouco mais de profundidade. Então essa peça aqui vocês já viram, essa peça não é nova para vocês. Esse lado é o lateral. Esse daqui é medial, ok? Então aqui, ó, tem aquela cicatriz, cadê? Aquela marca da fusão aqui entre o rádio e a una, tá vendo? Então significa que aqui é rádio, porém aqui é da una, de fato. Só que fundiu. Mas aqui é da una. Vocês entenderam isso, né? Então a gente pode chamar até de. Eu falei para vocês que aqui é o processo estiloide lateral e medial. Não está errado se eu quiser chamar de processo estiloide da una e processo estiloide do rádio. Não está errado falar isso. A gente pode falar isso. E por que eu estou reforçando isso? Porque a fileira proximal de ossos do carpo recebe nome de acordo com esses ossos aqui, da una e do rádio. Então vamos lá. A gente tem duas fileiras de ossos do carpo. Essa fileira e essa fileira. Duas fileiras. Uma proximal, que a gente chama de fileira proximal de ossos do carpo, e uma fileira distal de ossos do carpo. Na fileira proximal, eu vou usar o equino como base, porém a fileira proximal é igual para todo mundo. O que muda vai ser a distal, essa daqui. Na fileira proximal, a gente tem um osso, dois, três, quatro. Quatro ossos na fileira proximal do carpo, ok? Sendo que aqui é lateral e na face mais lateral a gente tem esse osso grande aqui, ó, que é o osso acessório. O nome completo dele, osso acessório do carpo. Tudo bem? Então, lateralmente, a gente tem esse osso acessório do carpo. Aqui eu falei para vocês que é a una. E aqui é o rádio. Tudo isso aqui é o rádio. Então, esse ossinho aqui a gente chama de osso ulnar do carpo. Ok? Osso ulnar do carpo. Esse osso mais medial a gente chama de osso radial do carpo. Osso radial do carpo. E esse, entre o ulnar e o radial, a gente chama de osso intermédio do carpo. Osso intermédio do carpo. Ou osso intermédio carpal, também não está errado. Então aqui a gente tem o acessório, ulnar do carpo, intermédio do carpo e radial do carpo. Fileira proximal foi. Todos os animais vão ter esses quatro ossos. Próximo, fileira distal. Fileira distal, no equino, a gente apresenta um, dois, três ossos. No equino a gente tem três ossos da fileira distal do carpo. Cada osso desse é correlacionado com o osso metacárpico. Ó. Então é esse, eu vou mostrar aqui. Ó. Esse osso aqui é correlacionado com esse metacarpo. Esse osso aqui é correlacionado com esse metacarpo. E esse osso é correlacionado com esse metacarpo. A gente tem três ossos do carpo e três metacárpicos. Depois a gente vai falar sobre eles. Na fileira distal, esses ossos não recebem nomes, recebem números. E a numeração vai sempre de medial para lateral. Aqui é lateral. Aqui é medial. Esse osso aqui, mais medial, a gente vai chamar de osso 2, ou segundo carpiano. Segundo carpiano. Terceiro carpiano. Quarto carpiano. Se correlaciona, então, o segundo carpiano
faz correlação com o segundo metacarpiano. Olha o tamanho do terceiro carpiano. Olha o tamanho do terceiro metacarpiano. Agora olha o quarto carpiano com o quarto metacarpiano. Ok? Aí vocês vão perguntar. Ok, começou pelo segundo e terminou pelo quarto. Cadê o primeiro? Cadê o quinto? Agora que começa a confusão. De uma forma geral, os animais possuem 5 carpianos e cada 5 metacarpianos. E cada metacarpiano apresenta um dígito. Isso lá atrás. Com o passar da evolução, com o tempo, milhares, milhões de anos, esses animais começaram a se especializar. E algumas espécies começaram a perder os ossos do metacarpo. E algumas espécies não chegaram a perder, mas o osso ficou bem pequenininho e não ficou funcional. Então o que aconteceu com o equino? O equino perdeu o primeiro metacarpo. Consequentemente, ele perdeu também o carpiano 1, ou o primeiro osso carpiano. Ele perdeu também o quinto metacarpo. E, consequentemente, ele perdeu o quinto carpiano. Não é obrigado perder o metacarpo e automaticamente perder o carpiano. Não é obrigado. Estou falando o que aconteceu com o equino. Então, o equino, ele começa pelo segundo porque ele pode ter um primeiro. Em alguns animais a gente vai encontrar um primeiro. Chama polidactilia. A gente vai encontrar um primeiro metacarpo. Mas não é o normal. O normal é ter o metacarpo 2, 3 e 4. Essa é a regra. É claro que tem alguns indivíduos que fogem a regra, igual tem um humano que tem 6 dedos, tem um humano que tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas o normal é quantos? É 5, ok? Alguns animais apresentam também o carpo, o osso cárpico primeiro e o osso cárpico quinto. Isso é irrelevante. Clinicamente isso não gera problema, ok? Isso não gera problema, isso é um achado. É uma porcentagem até relativamente alta, não lembro agora quanto que é, mas é coisa de 20%, se eu não me engano, de uma pesquisa que fizeram lá na Inglaterra, com 200 e blau animais, e acharam que alguns animais possuem o osso cárpico 1 e alguns animais possuem o osso cárpico 5. Às vezes é num membro torácico só, às vezes é nos 2 membros torácicos. Às vezes ele tem o 1 e o 5, às vezes ele só tem o 5. Às vezes só tem um. O cavalo é um animal que evolutivamente os primos deles, os animais mais atrás na cadeia, por exemplo, a anta é um parente do cavalo. A anta, ela pisa com os 3 dedos. Então ela tem os 3 metacarpos bem desenvolvidos. E ela é parente do cavalo. Os antepassados dos cavalos eram um animal bem baixinho, era um animal de meio metro. Se vocês olharem nos livros, aparece lá um esboço como seria o cavalo há milhões de anos atrás. Ele tinha meio metro de altura, ele era o tamanho de uma capivara. E ele tinha 3 dígitos. Eu acho que o antepassado desse ainda provavelmente tinha 4, tinha 5 dígitos, pisando no chão. Esse animal começou a criar corpo, começou a criar altura, começou a se especializar em correr, começou a se especializar na locomoção. Evolutivamente foi melhor para ele, foi uma conquista, perder esses ossos, os ossos 1, perder os ossos, eu estou falando os ossos porque é o cárpico e o metacárpico 5. E o metacárpico 2 e o metacárpico 4, eles não têm função, eles são afuncionais, ok? Não tem função. A castanha, o animal, não sei se vocês já ouviram falar em castanha, é uma marca que existe no membro torácico do equino, parece uma verruga ou uma mancha meio áspera. Dizem que a castanha é o metacarpo 1, que sumiu e virou aquilo. Virou só uma cicatriz, só uma pequena marca dele. Ok? Mas isso também não vem ao caso agora. Entenderam como que se fala, como que se nomeia os ossos do carpo? Ossos do metacarpo. A gente tem no equino, de medial para lateral, 2, 3 e 4.
Só o 3 é funcional. Só o 3 ele é grande e só o 3 possui dígito. Ou seja, só o 3 possui as falanges proximal, média e distal. Ok? Os outros não têm isso. Os outros metacarpos, o metacarpo 2 e o metacarpo 4, terminam aqui, ó. Acabou aqui, acabou. Eles não têm função mais. Evolutivamente, esse animal está perdendo esse metacarpo. E isso vai ser assim com os demais animais. O bovino, por exemplo, ele tem esse daqui é o metacarpo do bovino. Esse aqui é o metacarpo do bovino, que é proximal aqui é distal, olha como é grande. E vocês estão vendo que tem uma linha aqui no meio? Essa daqui é a fusão do metacarpo 3 com o metacarpo 4. Ele apresenta ainda o metacarpo 5 aqui, só que nessa peça a gente não consegue ver. Ele apresenta ainda o metacarpo 5. Aqui a gente só está vendo a fusão do 3 e do 4. Olha aqui, ó. Tem uma linha aqui no meio. Aqui era um e aqui era outro. Eles fusionaram e formaram um só. Só que percebam que tem duas faces articulares aqui, ó. Aqui emite um dígito, que é o dígito 3, e aqui o outro dígito, que é o dígito 4. Os bovinos, eles pisam com os dois dígitos, 3 e 4. Beleza? Não vamos confundir isso. Eu sei que é uma matéria, essa parte é um pouco abstrata, que a gente fala de evolução e tudo mais, mas eu queria de verdade que vocês pegassem um livro e dessem uma olhada nisso. Não dá tempo da gente falar de tudo, não dá tempo da gente falar de todas as espécies. Dá uma olhada no seu cachorro, quantos dedos seu cachorro tem na mão, quantos metacarpos seu cachorro tem na mão, beleza? Até a próxima.